Bom dia, boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui iniciando a nossa live. Estamos esperando que você entre para que a gente possa conversar. Hoje o tema é um tema muito importante que todos nós vamos abordar aqui com a doutora Maura Oliveira, que é um assunto tão importante relacionado à violência doméstica, relacionada à pedofilia e agora uma nova modalidade que surge, que eu acho que já vem há algum tempo, mas a gente não tinha percebido, que é a cyberpedofilia. Então, eu estou esperando aí a doutora Maura entrar conosco e aproveitando a oportunidade, agradecer a você que está acompanhando a nossa live e sempre está conosco e que eu tenho certeza que hoje teremos aqui uma noite muito importante para poder debater esse assunto, porque nós estamos vivendo um processo de pandemia, onde as pessoas estão vivendo muito dentro de casa, né, no isolamento social, e esse isolamento social, ele é um ambiente propício a esse tipo de crime que ocorre rotineiramente e que, infelizmente, nós não conseguimos ainda acabar com essa situação, que é a questão relacionada à violência doméstica, à pedofilia, e a internet agora ganhando uma força maior, muito maior, entrando nesse sistema. Então, nós estamos só esperando, nós já fizemos aqui um roteiro para conversar com a doutora Maura Oliveira, que ela pudesse falar para a gente sobre a questão da Lei Maria da Penha, que é importante para todos nós aqui, a Lei Maria da Penha, falar sobre a questão, quais os tipos de violência ocorrem contra a mulher. Nós vamos conversar com a doutora Maura Oliveira, que é a nossa convidada de hoje e que já vai entrar conosco aqui para poder falar sobre isso. Ela que é escritora, educadora, palestrante e também coach motivacional. Eu queria aproveitar a oportunidade de dar aí o meu boa noite à minha querida Maura Oliveira, que vai conversar conosco agora, aqui falando sobre esses temas que a gente acabou de abordar, que são temas muito caros para todos nós. Eu queria dar boa noite. Boa noite, Maura. Boa noite, Geraldo, Pudim, meu querido amigo, boa noite a todos. É um grande prazer estar com você novamente. Saudades, dá para lembrar de um cafezinho assim gostoso ao seu lado. Né? Vamos sim. Então logo termine esse processo que nós estamos de isolamento social, todos nós somos afetados por isso. A gente vai marcar, eu vou ao Rio de Janeiro lhe fazer uma visita. Primeiro, uma visita de saudades, que estamos todos nós aí, uns dos outros, né? E, acima de tudo, tomar um cafezinho, bater aquele papo, conversar muito, que a gente sempre conversou muito, né? Muito, muito. Maura, eu tenho saudade realmente. Nós vamos iniciar aqui hoje, porque nós temos uma hora certinha, e nós vamos dividir em 2 blocos, onde nós vamos falar o primeiro bloco sobre a questão da violência doméstica, e no segundo bloco nós vamos falar sobre a questão da pedofilia, e esse tema novo que Posso te sugerir fazermos o inverso? Falarmos primeiro da pedofilia? Falar primeiro sobre a pedofilia. Exato. Exatamente porque quando a gente for falar da violência doméstica, nós vamos ver que há uma conexão da criança vítima com a mulher adulta vítima. Então, vai ser importante a gente começar a falar sobre a violência contra a criança. Tá bom? Doutora então, Maura, a todos aqui. Sim. O que efetivamente é pedofilia? Se nós formos falar o que é necessário que um responsável adulto fale para uma criança, é um ato sexual de um adulto com uma criança ou um adolescente, um ato proibido. Existe, Pudim, desde os primórdios existe a pedofilia. Lá do século XX para cá, quando a criança deixa de ser invisível, que durante todo um longo processo da história, houve a invisibilidade da criança. A criança não era ouvida, a criança obedecia, ficava caladinha, e todas as situações que aconteciam fazia parte de um universo onde ela não tinha voz. Embora hoje o maior problema da pedofilia seja ainda o mesmo
de quando essa criança tinha essa invisibilidade. Hoje, nós já estamos num processo gigante de tecnologia e, no entanto, nada disso é suficiente para a gente coibir a prática do pedófilo. Ao contrário, com a tecnologia, nós vamos falar daqui a pouquinho, que nós temos também a cyberpedofilia. Ou seja, antes o pedófilo agia de forma física, de forma real, concreta. Hoje, existem duas formas. Tanto a parte física, onde ele está com a criança fisicamente, quanto ele pode fazer o estupro virtual através da internet. Eu vou falar devagarinho para que as pessoas possam entender que a pedofilia é um dos atos, é hediondo, é algo absurdo, é algo que não tem lógica de ainda existir no processo de vida que todos nós estamos, de sapiência, né, de sabedoria do mundo. Hoje nós vemos que a pedofilia, que são homens que têm como desejo sexual, como gozo principal, uma criança. Então, não existe o perfil dessa criança, não existe o rico, o pobre, o negro, o branco, são todas as crianças. Em geral, o maior número ocorre com meninas, 78% são meninas, né? Existe, inclusive, a pedofilia que ocorre com bebês, até de 8 dias. De 8 dias, de 1 aninho, de 2 aninhos. O que é isso? 8 dias? 8 dias. Nós tivemos um caso no Paraná, aqui no Brasil, no Paraná, com 8 dias. Pais, homens pedófilos, se casam, querem gerar um filho com suas esposas para ter essa criança. Existe um grande grupo organizado de pedófilos, onde eles trocam, inclusive, eles trocam receitas. Qual é o lubrificante que pode fazer com que o anal seja melhor e que não machuque tanto, não pela dor que ele vai causar na criança, mas para que ele possa usar e abusar dessa criança mais e mais vezes. Existe o pedófilo que, enquanto a esposa está grávida, ele já está trocando informação com outros pedófilos, contando a ansiedade de quando esse bebê chegar para ele começar a abusar desse bebê. Então, nós temos um nicho gigante de tipos da pedofilia que ocorre com diversas idades das crianças, tanto criança quanto adolescente. Nós estamos falando do vulnerável até os 14 anos, né, que é considerado o adolescente, e nós temos dentro da pedofilia situações muito delicadas, porque se nós considerarmos que, bom, o pedófilo existe, sempre existiu, e nunca foi combatido. E hoje a nossa sociedade ainda tem dificuldade de combatê-lo, porque é feio o pudim. É feio falar da pedofilia. Por quê que é feio? Porque em 90% dos casos, o pedófilo está dentro da própria casa. Tá? Ele faz parte da família da vítima. Ele é o pai, o padrinho, o irmão mais velho, o padrasto, aquele primo, o irmão mais velho. Ele está dentro de casa. Então, o que ocorre? A criança se sente absolutamente culpada. O símbolo nosso da pedofilia é a criança com a boquinha fechada. Eu vou mostrar aqui a camiseta, que não chegou ainda a sua, né? Mas a criança tá... essa daqui tá com a boquinha aberta. Peraí que eu vou pegar uma para mostrar com a boquinha fechada. É com a boquinha fechada porque o segredo faz parte desse trato que o pedófilo faz com a criança. Então, a criança não conta porque ela se sente culpada, porque ela se sente suja, ela se sente absolutamente fora de qualquer possibilidade de viver ou de acreditar em alguém. Considerem, a todos que estão aqui nos ouvindo, que se a pedofilia ocorre com alguém que faz parte do círculo daquela criança e que normalmente aquela criança gosta daquela pessoa, ela tem carinho, a família toda, os adultos falam bem daquela pessoa, o tio tal, ou é o pai, né? Ou é alguém que faz parte dali. Quando não é dentro de casa, em 65% é ao redor da própria criança. É o motorista da van, é o professor da escola. O pedófilo, ele é estritamente inteligente.
ele é considerado, para a psicanálise, porque não existe doença, tá? Nós vamos acabar com essa história de que pedófilo é doente. Não é doente. Ele é o mais sadio possível, mais sociável possível, mais inteligente, doce. Ele não chega como alguém feio para assustar a criança. Se ele chegasse dessa forma, era mais fácil da criança sair correndo. Mas ele não corre. A criança não corre porque ele, primeiro, ele faz um jogo de sedução. Ele seduz essa criança, seja com gratificações que podem ser presentes, até dinheiro. Né? A gente fala disso um pouquinho mais para frente, porque essa gratificação que a criança recebe, compreendo que nós estamos falando de criança. A criança não sabe o que é a libido. E uma vez que seja tratada essa libido através do pedófilo, a criança não sabe o que ela está sentindo. Ela pode, em algumas situações, sentir dor, medo ou até prazer, porque ela não tem consciência daquilo que ela está sentindo, ela não sabe. Nós estamos falando de um ser anjo, de uma criança que não tem sentimento do que seja a maldade do que está acontecendo. Porém, eu fui vítima durante 10 anos com 2 pedófilos, dos 6 aos 16 anos. Então, eu meio que fui um ratinho de laboratório para observar nesses pedófilos que eles tinham uma vida social absolutamente normal. Eles só tinham o prazer por aquele corpinho infantil e não importava que eu chorasse, que ele visse o meu sofrimento, como até hoje. Pedófilo algum tem sequer 1% de sentimento. O pedófilo é considerado, para a psicanálise, o perverso. E o perverso é aquele que é 100% razão. Ele não tem emoção nenhuma. Ele vê que ele acabou de matar uma criança e ele está sentindo prazer, ele está no gozo do prazer dele. Mas ele não se importa com isso. E se aquela criança estiver chorando muito, ele vai querer continuar, porque ele está sentindo prazer. Não importa que a criança esteja sentindo dor. Nós temos casos de bebês que, com a penetração, quando tirou o pênis, saiu junto com o pênis o intestino de um bebê. Então, nós temos várias situações. Crianças de 2 aninhos, de 3 aninhos, né, com gonorreia, através do sexo oral. Nós temos diversas situações, e isso ocorre a cada 7 minutos. 7 minutos. Enquanto nós estamos falando aqui, uma criança já foi vítima. Isso significa que se nós não cuidarmos disso, se nós não gritarmos junto, nós e a sociedade, esses monstros que já existem desde os primórdios continuarão existindo, só que com mais força, Pudim. Porque hoje nós temos a tecnologia. Hoje nós temos os computadores. Então, a gente precisa ter um conhecimento básico de quem é esse pedófilo. Não existe um perfil. É alto, magro, moreno, negro, branco. Não existe. Ele é um juiz, ele é um advogado, ele é um professor, ele é um mega empresário, ele é o homem comum, ele é o cara que vende a bala na escola. Ele é qualquer um. Ele não tem o perfil. Agora, vamos saber qual é o perfil dessa criança, da vítima. Né? Vamos considerar... Só porque eu queria fazer uma pergunta assim. Como a senhora já pré-definiu que não é uma doença, o que faz com que a pessoa se torne um pedófilo a ponto de fazer essa atrocidade que a senhora acaba de relatar para a gente aqui? Como é que se forma um pedófilo? Bom, não é uma doença, é uma doença psicológica? Não é considerado... Vão acabar com isso, que não é uma doença. Acaba com isso. Ele é um safado sem vergonha, Pudim. Ele é um miserável que destrói a criança, que destrói o sonho de uma criança, porque nenhuma criança, nenhuma no mundo, nem eu que estou aqui falando com vocês, que luto a minha vida inteira, nenhuma criança consegue ultrapassar. O que eu consigo hoje, que posso dizer a todos que é possível, é você viver. Viver porque você busca forças, você faz uma reprogramação mental. Para isso é necessário profissionais, né, de terapias, psicanalistas, psicólogos, algumas vezes psiquiatras, e aí você vai trabalhar o seu inconsciente, porque fica lá armazenado na nossa memória RAM, aqui dentro,
o medo, a decepção, né, o abuso, a violência, fica tudo aqui. Por isso que eu te pedi, Pudim, para a gente falar primeiro da pedofilia e depois falarmos da violência doméstica com a mulher adulta. Porque vocês vão entender que tudo que acontece com a criança, ela vai carregar lá na idade adulta. Daqui a pouquinho eu vou lembrar dessa nossa fala para nós associarmos. Então, de que forma que o pedófilo existe? Como é que acontece um pedófilo? Bom, são diversos estudos, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem um nicho, né? Tem uma vertente, a psicanálise tem outra, porém, considera-se que o pedófilo, ele se faz na infância, ele se torna um transgressor. Isso é muito importante para que as famílias, pais, mães e responsáveis. Quando eu falo família, Pudim, eu estou falando do pai, da mãe, da avó, da tia, de 2 pais, de 2 mães, seja quem for que seja o responsável por essa criança. Que a constituição de responsável é uma função. Pai e mãe são considerados funções. Então, qualquer uma pessoa pode ter a função de pai e mãe. E aí nós vamos considerar que essa criança não tem limites. Essa criança que o pai, a mãe ou o responsável precisa delimitar, precisa mostrar que, olha, papai e mamãe dormem juntos, mas você é o meu filho, você não vai dormir junto com o papai e com a mamãe. Não, aqui encerrou o seu... Sabe, o limite que hoje, na nossa educação de hoje, nós temos muitas lacunas. Nós temos pais e mães dando o computador, o tablet, o celular, e não estão dando educação, não estão dando os limites aos seus filhos. Crianças, meninos que crescem, nós temos 98% são pedófilos homens, nós temos apenas 2% sendo mulher. Então, nós consideramos que esse pedófilo é alguém que, durante a sua infância, teve o desejo e cresceu porque recebeu esse estímulo, e quando se diz receber o estímulo, foi a falta do corte, que é necessário. Então, ele cresce transgressor, ele quer ir contra. Ah, não pode? É o que eu quero. Esse prazer não pode ser, é o que eu quero esse prazer. Então, ele passa a identificar. Nós temos vários tipos de pedófilos, que se nós considerarmos e falarmos, por exemplo, do pedófilo vovô, porque nós temos avós que são pedófilos, mas que nunca foram na vida. Foram homens normais, e quando chega numa determinada idade, 60 anos em diante, ele ainda tem libido. De repente, a esposa, ele já não tem mais atração sexual por aquela senhora, que está com um corpo de senhora, já não tem mais desejo sexual. Ele, por sua vez, ele não quer estar com uma mulher jovem, porque ele não tem segurança, a baixa autoestima dele nesse momento fala mais alto, então ele não vai ter um envolvimento com uma mulher mais jovem. Também ele não quer a idosa, mas ele quer o prazer. Então, mesmo o homem que nunca tenha tido uma atitude de um pedófilo, ele pode passar a ter. Por quê? Quem é que sobra para ele nesse universo? A criança, onde ele vai poder abusar, fazer o tipo de sexo que ele deseja. Eu quero que faça sexo oral. E a criança vai obedecer. E é o neto dele. É alguém da família dele. Né? Então, essa criança, tudo para a criança vítima, se torna muito difícil. Porque como é que a criança vai reagir? Ela vai contar para quem? Nós temos diversas situações onde, muitas vezes, a mãe fica calada e permite que o pai ou o padrasto ou alguém da família... Essa foi uma pergunta. Tem uma pergunta, inclusive, a Adelice Tereza, e quando a mãe se omite a esse assunto por medo de perder o marido. É exatamente isso, Adelice, que eu vou falar. A mãe, ela pode ter medo de perder, sim, esse marido. Ela pode precisar deste homem financeiramente, ele é o provedor da família. Então, ela passa a permitir. Eu tenho no meu livro, Pudim, uma imagem extraída da DECAV, da Delegacia de Proteção à Criança. Eu fiz uma pesquisa durante 12 anos
para transformar esse livro numa literatura onde a gente possa ter um entendimento real de tudo. Nós temos lá um desenho que uma criança de 5 anos faz, e aí ela desenha a mãe na cama, dormindo à noite. A mãe, ela do ladinho, e ela faz o desenho de um monstro. Então, uma criança de 5 anos que consegue mostrar, através dos desenhos, que aquele homem abusa dela à noite. E a mãe está dormindo do lado, e permite. Há várias situações desse tipo, que por conta do dinheiro ou de medo de perder esse marido, de escândalo na família, né? Porque existe assim, se eu estou dizendo a vocês que 90% ocorre dentro de casa, como é que você vai falar para o resto da família, olha, o fulano abusou da minha filha e nós vamos expulsá-lo da família, vamos tirar do grupo do Zap, não vai mais passar o Natal na casa de ninguém, acabou, esse sujeito nós vamos tirar da família. Ninguém quer isso, porque os vizinhos vão falar, a exposição social passa a ser mais importante do que a vida daquela criança. Então, de que jeito? A Jennifer está perguntando, né? Como agir quando identificar o pedófilo no nosso meio? Como a gente vai identificar o pedófilo? Tem que denunciar. Tem que pegar esse sujeito para eu dizer para vocês o quanto ele é mau, o quanto ele é ruim. Ele mata essa criança sem nenhuma culpa. Aí vamos dizer que ele foi preso. Pronto, conseguimos prender o sujeito. Nós temos aí a DECAV, nós temos as DEANs, que estão fortemente lutando para colocar na cadeia esse sujeito. Você acha que ele se sente na cadeia arrependido? Não, ele está lá, ele vai cumprir uma pena curta, porque as nossas penas, infelizmente, são curtas. Ele vai ficar de lá desejando a hora que ele vai sair de lá e poder saciar o desejo dele novamente. Não tem cura, não tem cura. Existe aqui uma pessoa aqui, eu não estou conseguindo identificar, Gonçalves, JP Gonçalves, acho que é José, né? Isso é questão de doença? Como encarar, separar esse problema social da vertente criminal e doenças / tratamento? Como eu falei, sim, como eu falei, não é doença, e por isso que não tem cura. Não se pode falar, vamos curar o pedófilo. Nós temos que curar a criança, a vítima, a criança que foi vitimizada. Mas o pedófilo, como é que alguém que só sente prazer vai achar que é doente? Ele acha que ele é doente do quê? Ele vai procurar tratamento do quê? Ele não procura tratamento algum, porque ele não se sente desejando tirar esse conceito que ele tem, esse desejo que ele tem. Ele é feliz desse jeito. E dane-se a criança. A criança é o objeto de prazer da alegria dele. Então, quando essa pessoa procura por algum tratamento, seja com psicanalista, com psiquiatra, não pela criança, é por ele. Por algum constrangimento social que ele passou ou está passando, então ele vai lá meio que para dar uma enganada na sociedade. Tentar se vitimizar, não é isso? Tentar. Você falou a coisa certa, Pudim. Tentar. Ele nunca derrama, nunca. E ele é considerado pela psicanálise, ele é 100% pleno das condições cognitivas dele. Então, não tem nada de alteração, não existe alteração. Dentro da mente humana, que existe aí o perverso, ele é considerado perverso, que é justamente aquele que é 100% razão, não tem culpa de nada, ele está feliz, ele programa, inclusive eu postei no meu Instagram, nesta semana, uma entrevista com um pedófilo. Vejam lá vocês depois, uma entrevista com um pedófilo, e ele diz, olha, a criança chorava muito, e eu só pensava em fazer mais e mais. E ele fala com uma tranquilidade. Meu Deus. Agora, se vocês pensam, né, se ele é desse jeito, o pedófilo é esse sujeito deplorável, nós vamos colocá-lo preso, ele vai voltar para o convívio da sociedade. Ele vai ficar 2, 3 anos preso. Eu vou contar daqui a pouco, porque eu vou passar por uma pergunta aqui, eu vou contar daqui a pouco um fato, quando eu fui deputado federal,
e participei de um processo de uma CPI de crianças e adolescentes desaparecidos, que tem uma história de um pedófilo que se transformou no necrófilo. Então, nós vamos falar, porque o Nino Bellieni pergunta, existem padrões comportamentais que alertem a sociedade? Sim, sim. Da criança, sim. Do pedófilo, não. O pedófilo, ao contrário. Ele é amigo. Jamais alguém desconfia que aquele sujeito seja pedófilo. Jamais. Ele não deixa nenhuma pista porque ele é inteligente. Ele pensa, ele articula. No meu livro, inclusive, eu coloco, junto com um estudo feito pelo Emerson Brant, que é o psicólogo responsável da DECAV, da Delegacia de Proteção a Crianças, ele é considerado lobo. Ele estuda, ele dá o bote depois de ter estudado a criança, e vamos à parte mais importante. Ele estuda a família da criança. Estamos falando da parte da pedofilia física. Ele estuda o pai e a mãe. Ele sabe onde é que tem uma lacuna, Pudim. Onde é que ele vai entrar. Se ele é o motorista da van, ele vai observando, o garoto está tristezinho hoje. Oi, meu amigo, por que você está tão triste? É meu pai queria que meu pai brincasse comigo, meu pai não brincou, meu pai brigou comigo, ou minha mãe brigou comigo, ou meu pai está se separando, meu pai briga com a minha mãe. Eles começam a estudar todas as situações onde eles podem entrar. Agora pensemos juntos. É um adulto pensando na cabeça de uma criança. Então, se ele é um adulto com uma criança, é fácil, como aquele ditado que a gente escuta desde criança, né? É como tirar o pirulito da mão de uma criança. Ele vai agir. Né? Eu tenho o caso de um menino que foi vítima aos 8 anos de idade, porque o motorista da van dizia assim, tá tristinho hoje de novo, né? O que seu pai fez? Ele começava a estimular. O que seu pai fez? A criança vai ter sempre alguma coisa para falar. E aí, não, meu pai não quis me levar no jogo, não quis jogar comigo. O tio vai jogar com você a qualquer hora. E aí vai puxando assunto, vai se tornando o melhor amigo. Aí ele passou, o motorista, a deixar a criança, a última a ser devolvida à casa. Ele dizia assim, sua mãe está em casa hoje? Não, minha mãe não está. Quem está em casa? Não tem ninguém em casa. Então vamos dar uma volta, vamos deixar os seus amigos em casa. Aí ia na van, levando todas as crianças. Dado dia, ele abusou do menino, que o menino já estava absolutamente... né, voltado emocionalmente, sem nenhuma proteção. Confiança é a primeira coisa que eles puxam da criança, e a criança passa a confiar tanto que, seja lá em qual for a idade, eu tive uma outra vítima de 3 aninhos de idade, cujo autor, né, o abusador, era o próprio padrinho, e a mãe colocou câmeras, e o sujeito conseguiu ser preso em flagrante, e a criança passou a ficar muito doentinha, porque era ele que contava a historinha que fazia essa criança dormir. E ele dizia para a criança com 3 aninhos, você é minha princesa e eu sou o seu príncipe. Quando você crescer, eu vou casar com você. E a criança chorava, sem conseguir comer, dormir. Eu quero meu príncipe, eu quero meu príncipe. O cara estava preso, Pudim, mas a criança estava sofrendo sem entender. Com gonorreia, por conta do sexo oral, com a pepeca, e aí a gente vai falar da importância, Pudim, das famílias, dos responsáveis, ensinarem para a criança o que é o corpo. Falar da sexualidade, dos pontos que ninguém pode tocar, ensinar que o corpo é sagrado desde a infância. Quando nós formos falar da violência doméstica, eu vou falar novamente essa frase. O corpo é sagrado desde a infância, então os responsáveis precisam parar de tanto achar que a criança não vai entender. A criança vai entender. É claro que você vai falar com uma linguagem lúdica para uma criança mais novinha e você vai ampliando o teu tipo de diálogo de acordo com a idade da criança. Mas é preciso ensinar. Como é que a gente vai coibir quando é um bebê? Hoje, se a tua criança fica com uma babá, eu tenho o caso de uma babá que na frente da mãe embalava a criança na frente e com o dedo colocava o dedo na pepequinha da bebê. Na frente da mãe ela conseguia fazer a violência. Então nós temos assim muitas situações onde a gente pode observar
qual é o comportamento dessa criança. Já que a gente não consegue identificar o pedófilo, como é que a gente identifica quando a criança está sendo vitimizada? Ela muda o comportamento. Existe tanto o comportamento psicológico quanto o comportamental e físico. É possível que essa criança, em pleno calor, ela esteja de casaco, porque ela já está se automutilando, ela já está se mordendo, ela já está se cortando. A automutilação, a depressão e o suicídio são uma das consequências que a pedofilia pode ocasionar. Eu não estou lendo aqui tudo, Pudim, você pode me chamar aí para a gente falar aí as dúvidas do povo, tá? Porque então é preciso... uma pergunta aqui, que o Luiz vai me passar aqui, a Delice Tereza. A sociedade entra como carrasco, sendo que ela mesma não vê o que está fazendo com a criança. A criança pedindo socorro. Lamentável, brutal, egoísta. Isso aí. A sociedade não consegue enxergar, né? Sim, e nós precisamos, exato, porque a gente não fala sobre isso. Porque, como eu disse, é feio, então nós vamos colocar embaixo do tapete. Nós não vamos falar. Pudim, eu dizia isso a um médico às 5 horas da tarde. Eu, numa reunião com um médico inteligente, um cara que sabe tudo aí da vida, do mundo, e ele me disse assim, ai, graças a Deus que lá em casa isso não aconteceu, Maura, minha filha está com 13 anos. Ai, graças a Deus. Eu disse para ele assim, será? Qual é o tipo de diálogo que você tem com a sua filha? Qual é o nível de confiança que você tem com a sua filha? Porque as crianças são vitimizadas e crescem. É crescente. Ela vai até a idade adulta. Eu tenho pessoas com 50, 60 anos que estão falando pela primeira vez que foram vítimas com 8, com 7, com 6 aninhos e guardaram essa dor para a vida inteira. Esse médico saiu dali da nossa reunião e ele ficou assim, ai meu Deus. Eu falei, olha, eu estou plantando sim uma dúvida na sua vida. Converse com a sua filha. Mauro, eu não tenho muito tempo, eu tenho muita coisa para fazer. Enfim, os afazeres que todos nós temos. Mas é preciso delimitar. A criança necessita de um tempo. O seu filho, aquela criança que você é responsável, necessita do tempo. Não precisa ser um tempo longo, assim como a gente tem dito em todas as nossas palestras. Mas é necessário que seja um tempo sadio, precioso, olho no olho, que você faça com que o teu filho confie em você. Esse é o segredo, Pudim. Como é que a gente vai eliminar esse pedófilo, já que não tem como eliminar o sujeito? Não adianta a gente fazer a caça ao pedófilo. A gente tem que tratar, cuidar da nossa criança. É a forma de prevenção. Qual é a forma da família se prevenir? Pois informação. Essa é a palavra-chave. Observar. Se eu disser aqui para vocês todos, observem os sinais. Essa história do médico que eu acabei de contar, antes das 6 da manhã, ele me ligou no dia seguinte, chorando. Ele não dormiu a noite toda, ele me disse, Maura, só esperei das 6 horas da manhã para ligar para você. Quando eu fui conversar com a minha filha, quando eu toquei na palavra da pedofilia e disse o que era a pedofilia, ela começou a chorar. Minha filha era vítima desde os 9 anos. Pelo próprio irmão dele, Pudim. Era o tio da menina, irmão desse moço. Então, o que nós podemos fazer? Primeiro, eu vou dizer para vocês observarem os seus filhos, porque a criança dá sinal, ela pede socorro com o corpo, com o comportamento, aquela criança que não sai mais de dentro do quarto. Vamos lá visitar o tio tal, não quero ir, aquela criança não quer mais ir na casa do fulano. Ou quando o fulano chega na tua casa, a criança corre para dentro do quarto, ela não quer mais ficar próximo daquela pessoa. Tem alguma coisa estranha aí. Ela está comendo demais? Ela está ficando com sobrepeso? Porque a criança, ela sente medo do próprio corpo. Então, ela começa a definhar. Ela pode, então, adquirir a anorexia ou a bulimia. Observe se a criança acabou de comer e foi para o banheiro. Ela pode estar indo para o banheiro vomitar. E ela pode estar desenvolvendo a bulimia. Ou ela pode estar com baixo rendimento escolar, ela pode estar com distanciamento social, ela não tem mais amigos,
ela fica agarrada ali no computador. Então, acho que é até um bom momento da gente entrar para a gente estar falando da pedofilia virtual, que é a cyberpedofilia. Antes disso, eu gostaria de concluir essa frase dizendo o seguinte: eu estou dizendo para vocês observarem o comportamento, se houve alguma mudança no comportamento da sua criança em casa. Mas como é que alguém vai ver mudança se a pessoa não conhece o seu filho? Ela vai observar o quê? O que mudou? Se ela não conhece, ela não presta atenção em como que aquela criança age no dia a dia. Pais e mães irresponsáveis. Pudim, quem é o responsável pela violência de um pedófilo contra qualquer criança? É o responsável, é o pai e a mãe. Carreguem essa culpa. Seja qualquer um de vocês que tiverem em sua família uma criança vitimizada, bate no peito. A culpa é minha. Porque não tem outro culpado. O pedófilo vai existir a vida inteira como sempre existiu. Mas ele vai ser um bicho com fome se nós não o alimentarmos. E a gente está alimentando ele todos os dias. Cada vez que você deixa de conversar com o seu filho, cada vez que você deixa a vida levar o seu filho, quem leva é o pedófilo. O pedófilo aplaude cada mãe, pai ou responsável que prioriza várias coisas na vida e deprecia os momentos de importância na educação do seu filho. E eu digo isso, hoje estamos falando da pedofilia, mas lá na frente, o responsável que não assume os seus filhos com responsabilidade estarão sofrendo, não apenas com o pedófilo, mas com outras circunstâncias que a vida traz. Tem aí as drogas, né? Nós temos o álcool, nós temos 1 milhão de outras situações. Então, a importância do pai, da mãe, do responsável, ó, olho no olho, de conversar, de puxar, e aproveitando esse momento da pandemia, onde muitas pessoas não tinham tempo e hoje têm, estão dentro de casa, com um tempinho maior com seus filhos, é hora de criar um momento de confiança e de amor. Vamos falar desse amor, Pudim? O que é amor? O que é amor para o seu filho? É dar objetos? É entregar na mão dessa criança tudo aquilo que o dinheiro, o consumismo pode comprar? Não, não é ter. Agora o momento é de desenvolver uma cabecinha saudável, sadia. Não adianta você oferecer o mundo para o seu filho. Meu filho vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser isso ou vai ser aquilo. Queira, primeiramente, que o seu filho seja uma pessoa, um adulto feliz, com uma inteligência emocional sadia, com uma cabeça sadia. Porque cada criança que sofre um trauma como esse, porque o trauma vai marcar essa criança para a vida inteira, ela vai estar um adulto doente. Ela é uma criança doente quando ela é vitimizada e ela se torna também um adulto doente. E esse adulto doente vai ter várias consequências, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Posso falar da cyberpedofilia, então? Isso, porque, inclusive, nós estamos com 38 minutos, já entramos 8 minutos no tema da violência doméstica, né? Mas pode então, eu vou falar rapidamente. Tá, vamos falar rapidamente da cyberpedofilia. Esse pedófilo é que ele consegue, dentro da sua casa, descobrir se você tem lacunas, se você deixa lacunas aí com seu filho, se você não dá ao seu filho o que ele necessita, e esqueçam bens materiais. Você não precisa ser rico, até porque não existe classe social para uma criança se tornar vítima da pedofilia. E você já tem tudo que uma criança necessita, que é o abraço. Se aconchegue nessa criança, dê a ela o carinho e a confiança que ela necessita. Por quê? Porque além do pedófilo que pode estar dentro da sua casa, o pedófilo ganhou um espaço gigante, que é a internet. Então nós temos, vou até pegar uma caneta aqui para exemplificar para vocês, nós temos a internet, que é essa que a gente está usando, Pudim, que todos vocês que estão aqui participando conhecem. Mas existe uma outra internet, essa que nós estamos usando, vamos imaginar que é essa tampinha azul aqui, ó, é o pedacinho da caneta.
O restante aqui de baixo, como se fosse um iceberg, que tem aquela pontinha do gelo, e lá embaixo tem um gelo gigante, os cyberpedófilos, e aí nós estamos falando dos cybercrimes, eles são uma associação imensa, gigante, financeiramente muito lucrativa. Então, hoje, seus filhos estão transmitindo nudes para um coleguinha, para uma coleguinha, e os cyberpedófilos estão lá, ó, capturando as imagens, e uma vez que uma imagem vá para a internet, acabou, ninguém mais consegue segurar, essa imagem vai para o mundo. Esses cyberpedófilos compram e vendem imagens de fotos e vídeos. Nesse momento que nós estamos aqui, tem pedófilos fazendo live também, e cada pessoa para entrar na sala paga mais de $1.000. E o pedófilo faz a violência, pratica a violência ao vivo com uma criança. Meu Deus. E essa criança, sim, e infelizmente nós temos aí a Deep Web e a Dark Web, que é esse lado podre da internet, e que chega até os seus filhos de que jeito? Seu filho está lá com o computador, com senha no computador, com senha no celular, e pai e mãe dizem assim, mas eu tenho que preservar a intimidade do meu filho, ele tem a senha, como é que eu vou fazer? Bom, duas situações. Se você cria o seu filho, olho no olho, confiança, abraço, amor, verdade, você não vai precisar que o teu filho tenha senha no computador, porque na hora que aparecer o pedófilo, porque pela internet é mais fácil ainda, Pudim. O pedófilo finge que tem, ele coloca lá uma foto, se ele vai atacar uma menina, ele coloca a foto de um jovem lindo, maravilhoso, que vai chegar para uma menina de 9, 10 anos, e ele lá com uma fotinho de um garoto de 12, de 13, e ele vai chegar bastante apaixonado, falando coisas bonitas. Imagine que essa criança está no momento de lacuna sentimental dos pais. Aquele pai que briga, aquela mãe, um que foi embora, outro que abandonou, outro que não está nem aí. Menino, vai lá para o seu quarto, vai para o computador. Pais e mães que faltam trancar a porta do quarto para deixar os filhos lá, sem aborrecerem eles. O pedófilo tem um universo enorme. O FBI, agora, neste nosso período de pandemia, ele nos dá uma estatística de 730 mil cyberpedófilos para atacar a sua criança, através dos computadores, do celular ou do tablet. Então, observem que eles mantêm um vínculo de segredo com essa criança, a criança não conta para ninguém, não vai contar para o pai, ele ensina, essa foto que você me mandou, apaga, porque senão a sua mãe vai ver, seu pai vai acabar com a nossa amizade. Aí tudo começa com uma amizade, com carinho, com chamego, com palavras que a criança quer ouvir. Daqui a pouquinho, se o pedófilo tiver entrado, por exemplo, você é uma menina e ele entrou com o perfil de uma menina. Olha, como é que é a sua pepequinha? Eu vou mostrar a minha para você, você mostra a sua, que eu acho que a minha... eu acho que a minha é feia. Você mostra a sua? Olha, você já deu beijo na boca? Como é que é? Você já fez? Vamos fazer? Eu mostro o meu, você mostra a sua? E aí, até o momento que ele cria, pronto, a criança manda a foto da pepequinha, manda a foto da nudez para ele. A partir desse momento, acabou o charme. Aí começa uma extorsão através dessa imagem. Olha, eu vou levar essa foto para a polícia, sua mãe vai ser presa, seu pai vai ser preso. Eu quero que você tire a calcinha agora, pegue a escova de dente e introduza na pepeca. Eu quero ver você fazer isso. Eu quero que você pegue o seu irmãozinho, introduza a escova de cabelo, de dente, lá no ânus do seu irmão. Eu quero que você faça isso. Meu Deus. E assim é algo que não tem mais limite. Não tem limite. Mais uma vez, volta a questão da responsabilização do pai, da mãe ou do responsável. Exato. É proibido, né, uma criança ter um perfil na internet. Mas, às vezes, o próprio pai e a própria mãe criam um perfil falso para a criança, coloca uma idade superior de 13 anos, que é a idade limite, e essa criança passa a ter esse perfil. Outra coisa que é muito importante, a criança põe a localização, a criança dá ao pedófilo
todas as armas que ele deseja. Ela põe a localização, está na escola, põe a localização. O pedófilo é um adulto, ela é uma criança. Logo, o sujeito já sabe onde é que ela estuda. Aí ele fala assim para ela, olha, sabia que eu estudo na mesma escola que você? Ah, não acredito, você estuda na escola tal? É assim que a criança reage. E aí começam os vários diálogos, tanto com menina quanto menino. O cyberpedófilo, ele pode se tornar um pedófilo real, porque ele passa a ter domínio sobre aquela criança. E detalhe, se a criança contar para a mãe e para o pai, a mãe e o pai podem ser presos, ou ele vai matar a mãe e o pai. Então, o que acontece com essa criança, Pudim? Essa criança começa a se automutilar, ela entra em depressão e ela comete o suicídio. Nós temos hoje, o Brasil tem o maior número de suicídios infantis. E nós estamos vivenciando essa situação horrível que não tem para onde correr. Né? Nós estamos com pouquinho tempo, né? Eu queria fazer o seguinte. Sim. A gente está faltando 14 minutos e a gente vamos nos comprometer com as pessoas, os amigos, que nós vamos voltar a esse tema da pedofilia, porque ele é um tema realmente muito profundo, muito caro a todos nós. Mas, de qualquer maneira, aquelas pessoas que estavam aguardando com relação à questão da violência doméstica, eu gostaria que a gente pudesse sintetizar aí em 14 minutos o que, na verdade, a gente fala sobre a questão da Lei da Maria da Penha, quais os tipos de violência que são perpetrados aí contra as pessoas vítimas dentro de casa, que é a violência doméstica, os crimes cibernéticos, a gente falou alguma coisa que pode também estar associado aí, violência doméstica e gatilho para abusos intergeracionais. Ok, então eu já vou começar pelo abuso, pelo gatilho do abuso intergeracional. Porque a gente está falando, na pedofilia, de uma criança que tem lacuna. Então, o pedófilo entra quando ele encontra espaço. Considerem que quando não tem espaço, o pedófilo não vai ficar ali batendo na porta a vida toda, não, porque ele tem muitas outras crianças para transformar em vítima. Tanto o pedófilo real quanto o virtual. Inclusive, trazendo aqui para vocês uma palavra, uma frase que foi dita pelo Rafael Bárcia e pelo Fabrício Mota, que são top em cybercrimes, né? Cybercrimes, e eles dizem que não existe o real e o virtual. É tudo a mesma coisa. Está fundido. Porque hoje eu estou aqui com você, Pudim, e as pessoas que estão nos ouvindo estão tendo sentimentos pelas nossas palavras, pelo que estão escutando. Hoje nós nos apaixonamos pela tela. Nós nos apaixonamos, nós noivamos, e isso muitas vezes casa até pela internet, vai conhecer depois de casado. Então o real e o virtual está juntinho. E com isso, toda aquela lacuna que ficou na vida daquela criança de pai e mãe, da ausência, por vários motivos, né? Compreendo que pai e mãe, muitas vezes, com 1 milhão de trabalhos, assoberbados em várias tarefas, deixam essa lacuna. Mas compreendo que não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo que você vai dedicar ao seu filho. Então, nessa lacuna, o que ocorre com essa criança? Que foi vítima, que carregou esse trauma, que não conseguiu falar para ninguém, não conseguiu tratar esse trauma, ficou com esse trauma aqui na sua memória, no seu inconsciente. E nós somos 95% inconsciente, só 5% de nós é a nossa consciência, ou seja, tudo fica armazenado. Então, essa violência fica armazenada nessa criança. Quando ela cresce, ela se torna uma vítima da violência doméstica, porque ela vai procurar um parceiro. Não existe o dedo podre. A mulher tem dedo podre, procurou um marido, bateu nela, casou com outro, bateu nela também. Ela tem dedo podre. Não, é porque não está tratado, Pudim. Ela carrega aquela dor, ela carrega a rejeição, abandona a violência e ela põe para fora na hora que ela busca para a vida dela alguém que vai fazer a mesma coisa que fizeram quando ela era criança. A mesma maldade que um pedófilo fez. Não são em todos os casos, nós temos aí diversas situações, não estou generalizando, mas estou afirmando que uma criança vítima na infância se torna um adulto adoecido.
pode o menino se tornar um agressor? Até me perguntaram, toda vítima se torna um pedófilo? Não. Raros casos, raras situações que uma vítima da pedofilia enquanto criança se torna um adulto pedófilo. Isso é muito raro de acontecer. Não há uma conexão nisso, mas há uma conexão direta de que há uma doença. A criança se torna um adulto adoecido. Então, ele vai procurar um companheiro, e aí nós temos a Lei Maria da Penha, que é 11.340, que de 2006 para cá, configura tipos de violência e que as mulheres necessitam, nesses breves minutos que nós temos, entender, porque ela pode estar sendo vítima agora e não saber que está sendo vítima. Não é só a violência física, o pontapé, o chute, a matança, que é considerada uma violência. Nós temos a violência psicológica, quando o sujeito xinga ela. Você é burra, você é gorda. Ele menospreza, ele faz com que essa mulher se sinta bem pequenininha, e ele quer que ela se sinta bem pequenininha, com a baixa autoestima lá no ralo, para ele poder fazer dela o que ele quiser. E entramos aí no relacionamento abusivo e tóxico, onde esta mulher, ela não está plena, ela não está feliz, mas ela não tem como sair dessa situação, porque ela está fragilizada, muitas vezes por uma fragilidade que ela carrega da infância. É possível, e é importante frisar, que esse abuso intergeracional é a criança que vive a violência, vê pai e mãe brigando, vê a violência dentro de casa e começa a naturalizar essa violência como se fizesse parte. Pronto, é desse jeito que é o amor, é desse jeito, é com pancada, é com xingamentos, é com agressões. Então, a violência, ela pode se desenvolver nesse ciclo intergeracional, desenvolvendo adultos também violentos. Quando são meninas, elas se tornam submissas e vão sofrer a violência doméstica, e quando são meninos, eles se tornam os agressores. Então, nós temos aí, dentro desse formato, dos tipos de violência que a Lei Maria da Penha hoje é firme. É preciso que as mulheres corram, porque nós temos a violência moral, sexual, patrimonial, o homem que tira os objetos de trabalho da mulher para ela poder ficar dentro de casa, tira o secador, a escova, o celular para ela não ir trabalhar, o documento dela, força ela a fazer um sexo que ela não deseja, proíbe de tomar o anticoncepcional. São vários os tipos de violência que começam, Pudim, e elas têm origem num ciclo. E é preciso que as mulheres observem o quê? A violência começa de que jeito? Ninguém entra num relacionamento com o cara dando uma pancada. Não entra. Você entra num momento de love total. Você acha que é amor. E aí, como é que você vai identificar que não é amor? Minha gente, amor não traz tristeza, amor não te ignora, não faz você se sentir uma baratinha embaixo do chinelo. Amor é algo sublime. É preciso que as mulheres, Pudim, entendam que esse amor próprio é o amor delas com elas. Não queiram amar alguém antes de amar a si própria. Compreendam que dentro do ciclo da violência, que é um ciclo mesmo, é algo que não acaba. Começa com a tensão. Aquele cara que fica nervoso por qualquer coisa. Você vai sair com essa saia? Você vai sair com esse batom? Mas a minha comida não está pronta? Mas você fez isso para o jantar? Ué, cadê minha roupa passada? Ué, você vai falar com a fulana? Você vai falar com a sua mãe hoje? Começa assim. E aí, esse é o iniciozinho. Aí a mulher começa a fazer o quê? Não vai naquele local, não usa aquela saia, não usa aquele batom para não provocar. Não vou fazer para ele não ficar nervoso. Minha gente, não existe isso. Depois desse momento que ele fala, e ele começa com os xingamentos. Mas você é uma burra. Olha, duvido que se você se separar de mim, vai achar outro otário. Só eu para te aturar. E ela começa a achar que ela é a otária mesmo. E ela tem que se ficar agarrada com aquele sujeito. Em seguida, nesse ciclo, vem o segundo momento, que é o ataque. Acabou o xingamento, ele parte para a violência. Ele vai bater, ele vai dar chute, ele vai dar pontapé, ele vai pegar uma faca e ele pode matar. Aí entra o feminicídio. O que essa mulher tem que fazer nessa hora? Salve-se quem puder.
corra, peça ajuda, peça socorro, corre, tem as DEANs aí em Campos, tem DEAN. Se não tiver DEAN, você que está nos ouvindo, não tem DEAN na cidade de vocês, corre para qualquer delegacia, liga para uma delegacia. Você que é vizinho, que está vendo que está acontecendo isso, eu estou falando rapidinho, né, por causa do nosso tempo. Inclusive, tem uma pergunta, tem uma fala aqui. Tá, deixa eu tentar. Eu vou aproveitar aqui que você vai para a delegacia, faz qualquer tipo de movimento, é isso? Faz sim. Qualquer ocorrência. Hoje existe a lei protetiva. Então, é preciso ir lá e fazer a denúncia, porque existe uma rede para proteger essa mulher. A mulher não está sozinha. Nós temos agora o sinal vermelhinho, né, que o Conselho Nacional de Justiça desenvolveu. Você faz um xizinho na mão e apresenta na farmácia ou apresenta em qualquer lugar. Peça socorro de alguma forma, aquela amiga, aquele vizinho. E como é que os vizinhos ficam nesse momento? Tanto para a pedofilia quanto para a violência doméstica. Um vizinho, alguém que vê, que seja uma criança que esteja sendo abusada, ou uma mulher violentada e se cala, ele está agindo de uma forma tão errada quanto o agressor. A história de que na vida de casal não se mete a colher. Tem que meter a colher, tem que gritar, tem que chamar a polícia, porque isso pode salvar a vida de uma mulher, assim como pode salvar a vida de uma criança. Todos nós, Pudim, nós somos os libertadores. Quem pode modificar esse contexto horrível, histórico de violência, somos nós. Nós temos que ver acontecendo alguma coisa na rua e correr lá. Nós temos que ser ativos. Temos que compreender que nós fazemos parte. Deixa eu só concluir que o terceiro item desse ciclo de violência é a lua de mel. Ué, mas o sujeito deu pontapé, quase matou. A mulher muitas vezes ficou ensanguentada no chão, foi parar no hospital, voltou e tem lua de mel? Tem lua de mel. O sujeito começa a desenvolver um charme, pede desculpas, se arrepende, começa a lua de mel. A mulher acredita. E ela acredita por quê? Porque às vezes ela tem filhos, ela não quer destruir a família, ela tem medo, ela depende financeiramente desse homem, ou ela se sente aquela baratinha embaixo do chinelo dele. Ela não está com a autoestima suficiente para dar um basta, correr e ser dona da sua própria vida. Então, vamos ao que você quer me perguntar? A professora Chacha, ou Chachá, ela diz assim, eu fui abusada com 12 anos. Só contei 26 anos depois para a minha família e denunciei o meu abusador. Mas até hoje carrego essa dor e tenho vários problemas na minha vida por causa desse abuso. Exatamente. A professora, eu já a conheço, ela já está participando aqui das histórias de todas as lives, nós já temos conversado, ela carregou essa dor, e essa dor, quando se carrega, quanto mais tempo, pensa numa plantinha que você coloca no seu coração e você vai regando todos os dias. Se você coloca uma flor, você vai ter um jardim lindo. Agora, se você coloca uma erva daninha, você vai ter um matagal triste dentro do seu coração. Sim. Como nós estamos aqui faltando um minuto, eu queria aproveitar aqui a oportunidade de dizer a você o seguinte, fiquei muito feliz de poder trazer, você viu que eu não fiz com quase interferência nenhuma, porque o tema é tão complexo, porque precisa falar com autoridade. Né? E eu, nesse momento, não me sinto com autoridade para tecer nenhum comentário sobre essa questão, embora tenha meu posicionamento. Então, eu quero agradecer a você de coração, você se disponibilizar a vir falar conosco hoje aqui na nossa live sobre esses dois temas que são muito caros, que é a pedofilia, a violência doméstica e a cyberpedofilia. Muito obrigado a você de coração, agradecer a todos que participaram conosco e vamos fazer outra. Vamos fazer outra? Vamos, claro, pode marcar, me chamar. É maravilhoso. Assim, sobre Olha, do esclarecimento às pessoas. Eu estava vendo aqui os comentários, muitas pessoas hoje começaram a tomar consciência de determinadas coisas que você trouxe. Com certeza. É preciso que a gente alerte, e o aprendizado é a única forma da gente sair.
tanto da pedofilia quanto da violência doméstica. Eu quero agradecer a todos vocês, dizer que eu estou disponível no meu direct, pode me chamar, quem tiver dúvidas, através do direct do Pudim também, está aqui o meu Instagram, vocês podem ficar à vontade para estarem tirando todas as dúvidas, eu atendo as pessoas,